Não, só um minutinho, Moscoso, eu já te falo. Agora sim, Tem podemos pressão começar. alta, tem pressão alta. Acho melhor eu falar, tem pressão alta, o sal vai fazer mal para mim. Já começou a gravação, tá bom? Tá bom, então. Então eu convido a todos para fecharmos nossos olhos, relaxarmos o nosso corpo e elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos benfeitores amigos, rogando a eles bênçãos de luz e paz a todos nós, que nos envolva, que permita que os bons espíritos nos assistam nessa tarde e que os espíritos que tentarem atrapalhar que sejam afastados carinhosamente, mas que não interfiram, e que os bons espíritos envolvam a nossa irmã para que ela possa se expressar da melhor maneira possível, e a nós outros todos, para que possamos entender a lição da tarde e colocá-las em prática no nosso dia a dia. E isso tudo nós rogamos a Deus e a Jesus, através da prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, a honra e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje, vocês estão ouvindo? Caiu. Não pode responder. Caiu. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Então, hoje cabe do nosso livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 99. Um textinho assim muito interessante do nosso irmão Emmanuel. E lendo aqui, ele é quase que uma continuação do trabalho de ontem, do Evangelho. Porque ontem a Ede comentou sobre o fato de nós termos assim que aprender a aceitar a opinião alheia, o trabalho alheio, né? Todas aquelas situações que nós, vamos dizer assim, que nós não faríamos. E que algumas pessoas precisam, como ela colocou, precisam dentro do aprendizado. E hoje é a mesma coisa. O nosso texto se chama Reclamações. E começa assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, pegando aqui, ó, a nossa Bíblia, vamos lá buscar. Essa frase está no admoestação aos ricos, quer dizer, uma reprimenda aos ricos. E agora, vós, os que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e obtendo bons lucros. E, no entanto, não sabes
mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de vapor que se vê por alguns instantes e logo depois se desfaz. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo, vós vos jactais de vossas fanfarronadas. Ora, toda jactância desse gênero é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o Tiago já começa colocando assim, vamos colocar essa palavra ricos, não só rico materialmente, né, financeiramente, de moeda, mas vamos falar rico de sabedoria, daquele conhecimento que a gente adquire no nosso dia a dia. Então, ele fala assim, se você é rico dessa sabedoria, se você tem conhecimento e você tem possibilidades de distribuir isso, por que não fazer? Em vez de reclamar daqueles que estão fazendo aquilo, e a gente não concorda. Então, Emmanuel ele começa assim, ó. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Ele já começa pegando no nosso pé. Então, às vezes, a gente fala de alguém, nossa, por que roubar? Por que não vai trabalhar? Por que não pede? E quantos estão acumulando riquezas e não distribuem? Não fazem, vamos dizer assim, não geram emprego, não geram trabalho. E às vezes a gente não sabe, no fundo do coração, a gente não sabe por que algumas pessoas, porque não são todas que roubam pelo prazer de roubar, né, de furtar. Às vezes é necessidade mesmo. Então a gente tem que aprender a não julgar e não recriminar, porque a gente não sabe a dor que essas pessoas estão sentindo naquele momento. Tem algumas coisas que acontecem na mídia que a gente vê lá as pessoas assumindo bandeira. Ah, eu sou fulano de tal, né? Quando morreu a Marielle, eu sou Marielle. Quando o menino sofreu abuso, ah, eu sou fulano. Não, nós não somos, gente. Nós não andamos os passos dessas pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala eu sou determinada pessoa que está passando por aquilo, porque nós não andamos os passos dela. Também não andamos os passos daquele que fez algo que fugiu da regra. Então, muito cuidado a gente ter quando a gente assume esse tipo de postura, né? Então, porque a gente reclama. Aí ele fala assim, acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Quantas vezes a gente reclama sentadinho aqui no sofá? Às vezes, a gente pode visitar uma família numa comunidade, a gente pode fazer alguma coisa, pode participar mais do seu circuito religioso, ajudando. Não é só ajuda material, mas às vezes você sabe alguma coisa, ensinar alguma coisa. A gente brinca que a nossa casa de quarta-feira é uma escola de artesanato para quem quiser. Então, você sabe algo e você pode ensinar, por que você não sair de vez em quando, tirar uma hora do seu dia para ensinar alguém, para falar alguma coisa gostosa para alguém, não entrar nesse circuito de criminalidade? É difícil, né? A gente julga e a gente dá o veredito, né, na maioria das vezes. Aí ele fala assim, apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. É o que nós estamos mais fazendo nessa pandemia, é reclamar do governo. Estamos orando? Estamos pedindo para a espiritualidade tirar da gente essas coisas ruins que a gente coloca em palavras quando a gente fala do governo? Estamos ajudando o nosso governo? Não é nem o nosso governo Brasil, é o nosso governo planetário. Porque a gente reclama e não faz. Nós estamos sentados, muitos sentadinhos no sofá. Então, o fato da gente orar, se eu não posso fazer algo materialmente, porque está difícil, mas o orar, você pedir, você tirar aqueles minutos
para você tirar uma névoa de cima de alguém, é trabalho. Então, não adianta a gente criticar o governo se nós continuamos não trabalhando esse governo. Ontem eu saí com meu irmão, a gente usa os exemplos que a gente tem. Ele reclamou dentro do carro que muita gente não está usando máscara. Eu não queria usar máscara. Ele também não. Acredito que a maioria de nós não. Mas já que é lei, por que não usar? É lei. É o mínimo do mínimo que nós podemos fazer. Se ela adianta, se ela não adianta, mas é uma lei para ser trabalhada. E aí você se estressa. Aí a pessoa que está sem máscara se estressa. E não vamos para lugar nenhum, porque nós estamos todos na mesma situação, no mesmo barco. Quanto melhor nós fizermos, melhor para nós. Então, ficar xingando, ficar falando mal, não está levando a gente para lugar nenhum. Aliás, nós estamos envolvendo o planeta, os dirigentes, numa névoa muito difícil, muito triste. Né? Então, ele fala, criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Estamos na pandemia, vendo os professores sofrendo aí. Né? E o pessoal critica mais, menos, isso, aquilo. Faz a sua parte. Auxilia aquele professor que está que nem a gente, que ainda não sabe usar esses recursos tecnológicos, a cuidar do seu filho durante a aula. Tira alguns minutos para auxiliar, para ajudar o seu filho a ler, para ajudar seu filho a fazer uma pesquisa, tirando o peso, em vez de ficar falando, esse sistema está deficiente, porque não é toda hora que funciona a internet. Nós temos outros recursos. Nós temos o recurso da fala, nós temos o recurso de você buscar auxiliar seu filho, ou quem quer que seja que precisa dessa didática da melhor forma possível. É impossível? Não, não é. Difícil é, né? Mas não é impossível. É o mínimo que a gente pode fazer. Aí ele fala também assim, ó, eu lembrei muito da Eide ontem, ela foi muito feliz nas palavras dela ontem. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados. Quantos irmãos nós temos rebeldes e viciados, né? Que quando a gente presta socorro, a gente fica mais preocupado em mostrar o que a gente sabe do que em auxiliar esses irmãos. Em aceitá-los, saber que eles não estão no mesmo momento que a gente, eles estão num momento único de aprendizado deles, e o que a gente pode fazer é estar ali do lado, oferecendo a mão. Tem situações em que não adianta você ficar falando, olha, faz isso, faz aquilo outro, porque não é o momento deles ouvirem. Mas a gente tem que passar e deixar uma mãozinha para trás. Sabe quando você vai pegar a criança vem vindo por trás, ela simplesmente chega e pega na sua mão para poder caminhar com você? A gente tem que fazer isso. Então ele fala assim, ó, que se você se sente virtuoso, mas não levanta uma palha, você não está ajudando nem a eles e nem a você próprio. Né? E essa frase bonita dele, ele coloca assim, entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Eu só posso falar daquilo que eu sei fazer. A gente só pode falar daquilo que a gente sabe fazer. Quando a gente não sabe fazer, a gente ora e vai aprender, vai buscar. Então, é preciso que a gente trabalhe com o coração, com a alma, porque assim a gente vai poder fazer um comentário ou auxiliar da melhor forma possível, sabendo o que nós estamos fazendo. Conhecimento e sabedoria são diferentes. Conhecimento se tem, sabedoria se adquire com o tempo, com esse conhecimento. Então, nós precisamos, né, respirar, saber do momento do outro. Olha, gente, reclamar, um dia desse eu aprendi nessas brincadeirinhas do Face, que reclamar é clamar 2 vezes. Quando eu reclamo, eu estou pedindo para mim a 2ª vez de uma dor, de algo que eu não concordo, de algo que me faz mal. Reclamar é clamar 2 vezes. Então, vamos reclamar
de coisas boas. Vamos passar a falar mais coisas boas, vamos clamar mais coisas boas para a gente sair desse círculo fechado, como ele coloca aqui, de criticar e não trabalhar isso, nem para a gente e nem para o outro. Ele fecha dizendo que ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Aí a gente vai ver lá a citação, né, do Tiago, quando ele fala que às vezes nós fazemos previsões ou nós fazemos planos para o futuro e não estamos dando conta do nosso presente aqui. Então, a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não sabe dar. Eu vou lembrar de ontem também, quando foi colocada a situação de ingratidão. Ah, mas eu fiz tanto, eu ajudei tanto, eu ensinei tanto, e a pessoa não me deu retorno. Você não ensinou, você não deu nada, porque você está esperando uma volta. Quando eu espero uma volta de alguém, é óbvio que eu estou esperando me pavonear, mais ou menos assim. Então, as pessoas não vão me dar o que eu dei. Então, faz e passa. Faz e passa. Não espera retorno. Porque cada um está no seu momento, lá na frente, pode ser que aquela situação, aquela pessoa, aquelas pessoas vão se tocar daquele momento em que você auxiliou e humildemente comenta ou te faz um agrado que você não esperava. Você fala assim, nossa, olha, mas faz tanto tempo, olha que gostoso. Do que você ficar esperando uma volta agora, essa volta não vem, porque a nossa função, como ele coloca aqui, é só de ver o lado negativo, de ver as coisas difíceis e não trabalhar, e dói mesmo, ingratidão dói. Então, não tem que esperar nada, a gente não tem que esperar nada de ninguém. Cada um no seu momento, cada um no seu trabalho, cada um usando a sua dignidade, seu respeito, sua sabedoria, seu conhecimento. É assim que a gente vai. Aí ele fala, quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem. Se a gente fica em cima do muro, tendo a certeza de que nós sabemos o que é para ser feito, nós estamos escondendo o talento, como fez aquele nosso irmão da parábola dos talentos, que ficou com medo de se expor, ficou com medo de usar o seu talento, de não dar conta e escondeu. Nós estaremos enterrando o nosso talento. Então, quando a gente enterra o nosso talento, a gente não distribui, como fala Tiago, nós não distribuímos nem o nosso conhecimento e não trabalhamos nem a nossa sabedoria. É fácil? Não é. Não é. Então, ele fala aqui, Emmanuel fala, a gente deserta dos deveres. Quando nós reclamamos, nós estamos trabalhando os nossos direitos. Mas se nós não cumprirmos os nossos deveres, esses direitos de nada valem. Né? Então, ele fala, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então, todos nós que estamos aí em cima do muro, sabemos fazer algo, mas a gente não distribui, ou por timidez, ou por orgulho, por algum motivo. Lembre-se, nós teremos o retorno e vamos trabalhar isso, porque isso é uma malinha cheia de possibilidades que nós vamos deixar num cantinho e que lá na frente, por bondade divina, por misericórdia divina, nós vamos abrir novamente para a gente trabalhar. E aí nós vamos colocar os nossos talentos para funcionar. Mas por que esperar a próxima? Né? Por que é que nós vamos esperar a próxima vida? Ah, não, nessa época aqui, não, vou deixar para a próxima, vou me preparar um pouquinho mais agora, vou estudar um pouquinho mais. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, não vamos deixar para a próxima encarnação, não. A gente já tem muita coisa para colocar lá. Porque muita coisa a gente acertou aqui, mas a gente ainda tem um pezinho
né? Nós ainda temos um pezinho nas dificuldades, na dor, e nós teremos outras possibilidades de conserto. Então, não vamos aumentar o nosso carnezinho de dívidas para a vida próxima, não. Né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer hoje. Você sabe fazer crochê? Ensina. Você sabe mexer com literatura para ajudar 2, 3 aluninhos, os seus próprios filhos, seu sobrinho? Faz. São pequenos. Quando a gente fala, parece que a gente está pedindo, parece que Deus, ou Jesus, ou a espiritualidade está pedindo grandes obras. Não. Está pedindo, assim, pouca coisa. Eles estão pedindo simplesmente para que a gente doe um talento. A gente trabalhe um talento por vez. Então, é com isso que a gente vai contar. É com isso que Jesus conta, para que a gente não se perca. Né? Então, vamos, desse texto de Tiago, vamos tirar lá o rico de material, moeda, mas rico espiritualmente, rico emocionalmente. Todos nós temos, a gente brinca sempre, né? Eu sou repetitiva, né? Acho que é porque eu preciso bastante. A gente precisa do abraço, a gente precisa do beijo, a gente precisa do sorriso. E são coisas baratíssimas. Todo mundo pode dar. Então, quando você for fazer uma reprimenda, para, como disse a Ede ontem, para e pensa, será que não é para você isso? Será que você não tem que ver primeiro, antes? O que você está fazendo em prol dessa situação? Ó, gente, dói esse tipo de reflexão. Dói bastante, porque você fala assim, puxa vida, né? Estou reclamando do que? A pessoa está lá colocando a cara dela, a tapa, como a gente fala, tá tentando fazer o melhor dele é aquilo. E às vezes a gente vai lá e a gente corta esse melhor da pessoa quando você fala assim, isso não vai dar certo. Imagina, você está maluco? Você está louca. E a gente corta nessas nossas reclamações o que o outro vai fazer de melhor, que é o que ele tem para oferecer nesse momento. Então, essa é a reflexão de hoje para a gente pensar um pouquinho antes de reclamar, antes de reclamar, antes da gente pegar no pé de alguém. Ó, gente, é difícil, porque nós somos seres julgadores, né? Nós somos juízes difíceis, nós somos juízes duros. Mas que nem a gente falou há um tempinho atrás, alguns dias atrás, se a gente consegue pensar, mas não falar, a gente já está no meio do caminho. Se você consegue pensar, mas quando você vai falar, você fala assim, não, isso aqui não vai fazer bem, não vai ajudar ninguém nem a mim, e você consegue refrear esse impulso da fala, a gente já está no meio do caminho, né, de uma melhora aí, que vai levar bastante tempo, vai levar bastante tempo. A pandemia não tem ajudado a gente a manter lá, muito bem, o equilíbrio da fala e dos pensamentos. Mas é o momento da gente respirar. Eu sempre brinco, meu café da manhã no Face é tomando um cafezinho quentinho, pega seu café, respira fundo, faz uma prece, se prepara e vai para frente. Confia em Deus, né? A gente fala, confia em Deus, entrega na sua vida nas mãos do Pai, que Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele só coloca no nosso caminho todas as possibilidades que nós somos capazes de resolver. E se não conseguimos resolver ainda, é porque a gente ainda vai ter um tempinho bom, né, para que isso aconteça. Então, não perder a fé, não perder a esperança, auxiliar da melhor forma possível. Não dá para fazer uma coisa? Faz outra. Não dá, nós estamos brincando, né? Não dá para dar um abraço apertado de coração a coração? Manda virtual. Manda um beijo, manda uma palavra gostosa para alguém, né? Manda uma flor virtual. Qualquer coisa faz bem ao coração daqueles que estão à nossa volta. Certo? Vamos fazer aí as nossas vibrações, lembrando que todos os nominhos que foram me pedidos, né, estão no nosso caderninho de vibração, né, para que todos nós possamos nesse momento. Então, mais uma vez, nós vamos nos reportar ao nosso salão nobre,
a nossa casinha querida, está sempre guardada pelos amigos queridos, em especial pela equipe de hoje, para que eles possam nos envolver, nos fortalecer, pedindo a esses amigos queridos que levem as nossas vibrações amorosas a todos os nossos irmãos de caminhada, a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de respeito, à cúpula direcional do nosso país, ao Congresso, à presidência, à Câmara, ao Senado, nos unindo ao anjo Ismael, mentor dessa pátria bendita, agradecendo a ele por essa limpeza, porque nós sabemos que está sendo feita, assim, uma limpeza. Vamos pedindo pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, agora nessas noites mais frias, pelos nossos irmãos viciados, né, nas drogas, no álcool, no sexo desregrado, na violência, na má vontade, na gula, né, no fumo, tantas outras dificuldades que nós trazemos aí. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos mais velhos, à nossa fauna, à nossa flora. Pedindo, Senhor, pela nossa Santa Casa local, pela equipe médica, pela equipe de atendentes, pelo Hospital de Campanha no Nogueira, já de antemão pedindo por toda a equipe que está na linha de frente do Covid, aos médicos, paramédicos, enfermeiros, a todos os responsáveis pelos hospitais, pelos cemitérios, pelos bombeiros, pedindo também pela classe científica e espiritual que continue aí influenciando a mente dos cientistas encarnados, para que saia aí uma resposta positiva a respeito dessas vacinas, que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem, Senhor, aos nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles, Senhor, que infelizmente não conseguiram refrear esses impulsos, que todos eles sejam acarinhados pelo Mestre Jesus. Pedimos pela família dos dois lados. Pedimos, Jesus, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem vibrando aí a violência, a má vontade, a maledicência, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos. Pedimos, Senhor, por todos os líderes de todas as casas religiosas, em especial pelas da nossa cidade, em especial mais ainda pela nossa casinha querida, por todos os líderes de todas as frentes de trabalho, por todos os trabalhadores que nesse momento a espiritualidade querida visite o lar de todos os trabalhadores, de todos os alunos, de todos os voluntários, das nossas famílias carentes, das nossas gestantes queridas, de todos nós que ali adentramos em todos os dias de trabalho da nossa casa. Pedimos, Jesus, por todos os nomes que se encontram nos livrinhos, cadernos, mesas de vibração, para que cada um receba de acordo com o merecimento, de acordo com a vontade do Pai. E pedir também pela fluidificação de todas as águas, para que nós possamos fazer bom uso dessa medicação divina. Vamos deixando aí uma vibração em aberto, para que esses amigos queridos levem a todos aqueles que nos vêm à memória agora, e nós acreditamos necessitar dessas vibrações amorosas. Vamos agradecendo ao nosso mentor querido, companheiro amigo que sempre nos traz de volta ao caminho do bem, e pedindo a vós, mestre querido, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos, Senhor, fazer essa nossa pequena parte sempre,
com muito carinho, com muito respeito, mas acima de tudo, Senhor, com muito amor e muita alegria no coração. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E obrigada essa pleiade de amigos queridos que, muito melhor do que nós, sabem servir com Jesus no coração. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Fica com a sensação.